Esperar acontecer. Opa, Got it. Aprendi. esperar acontecer. Ah, Existe mais uma. Mais alguma coisa. Eu acho 5 pontos que a gente tem, é isso? 5, 5 no total. Qual Entre aspectos e especializações. Eu posso ter aspectos sem especialização, né? Tipo, Esse aqui Sim. é bom, se a gente for Veja o exemplo do Gustavo ali. Ele tem 4 aspectos e uma especialização. alguém que está te seguindo, é bom esse aqui. Observe melhor. Então, bote, pode. O beleza. Gustavo é aqueles cara que chegaram para ajudar o Mário Fofoca a investigar o assassinato do Paulo Ribeiro ontem. Era o detetive do evento de jogos. Atenção. Tá, esse aqui é o seu. Então deixa eu agora dar uma olhada no meu. Sim. Deixa eu olhar como você. Uhum. Vamos ver o que eu quero ser. Herdeiro é ótimo. Herdeiro. Eu quero ser herdeiro. É, eu quero ser na vida real. Né? Se puder, aí. Eu fiz um herdeiro, não fiz? Isso mesmo. Fez? O jogo Usei com o William meus era herdeiro. artifícios. O William era meu motorista particular, alguma coisa do gênero. Bom demais. Bom demais, herdeiro. Aprovo. Eu era um herdeiro gostou. gaúcho, inclusive. Mas não ser Muito bom. fotógrafo. O seu herdeiro foi o que abriu portas da prefeitura. Veja só. Em toda a prefeitura de cidade pequena, Vamos ser fotógrafo. Decidiu. Uhum. desesperada atrás de dinheiro. Dinheiro, é o que vocês precisam. Vamos ver. Coral vai ser bibliotecário. Bibliotecário. Vai chamar senhorinha. Vou fazer a vovó Juju de novo. Pois é, gostou de ser vovó. Ia ser engraçado. Vou ser bem ufólogo. Eu queria sair da Nair Belo para ir para Dercy Gonçalves. Ô, menino! Quer que eu te ajude? Quero. A puta que morreu aqui, ó. Né? Aqui em grupos de jovens. Digo que Grupo de faltou jovens, uma grupo de Dercy na Um grupo de Nossa. pessoas que... Guaratuba. Pois é, Ia ser muito engraçado. Ia quebrar o grupo. Eu vi um pedacinho hoje do segundo. Eu tenho que voltar para ver o primeiro. Todos em grupo de jovens. Mas que nem eu falei pra eles ontem, cara, tem muita aventura pronta, mistério pronto, né, de Brindlewood Bay, cara. Porque tem os que o cara lançou normal, aí ontem ele mandou, ontem mesmo, mandaram o Nephews in Peril, né, os Sobrinhos em Perigo, que tem, eu acho que uns 4 ou 5 mistérios prontos, e mais um monte de outros mistérios, são 120 páginas de material para você usar em jogos de Brindlewood. E cara, e teve tipo uma jam de criar mistério. E aí eu baixei tudo, converti tudo para PDF. Deixa eu até abrir aqui para ver quantos que eu tenho. Já tem mais material do que aquele livro do D&D no espaço do Spelljammer lá. Sim, cara. Tem muita coisa. Cadê? Mistérios do Contest. E daí tem Murder Mystery. E tem os Sweeps Week Mystery Entries, que eu não sei o que é, mas deixa eu ver aqui quantos PDF tem. Eu converti tudo. 37, cara. Ou seja, dá pra jogar Brindlewood Bay pro resto da vida. Dá pra virar aquele sistema D&D que a galera fala, né? Tipo, só joga D&D. Dá pra jogar fácil. Assim, não é o que eu quero fazer, mas daria. Então, tipo, depois que começar,
Os primeiros eu queria pegar um básico, né? Um dos originais. Mas depois que começar a jogar, dá pra pegar qualquer um aí, sorteia, rola um dado, alguma coisa do gênero e vai adicionando. Muita opção. Aquisição e... É aquisição o quê? De provas? Aqui, né? Catalogação. Catalogação. Não é? Conseguiu algum Aham. aspecto aí, tá, Carol? boa. Já. Tô pensando aqui, tô mais ou menos. Provas. Tenho E- 2 aspectos e uma especialidade por enquanto. Ah, boa. Tô fazendo aqui, depois eu passo pro Notion. Porque senão Aham. é muita janela aberta, daí eu não consigo administrar. Sei. Esses equipamentos, tem os pertences. Pertence é bacana, né? Mecânica, depois a gente pode falar dela, Vou botar isso aqui, ó. Gustavo. Muito obrigada. Já usei o pertence. Daí depois a gente pode pensar como é que a gente vai encaixar todo mundo na ideia. Mais Tem ou menos aquilo que eu aquela falei. listinha, né, para fazer o grupo. Me lembre aí. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Sim. Deixa eu ver aqui que página que tá para te... Não quero uma agência. Ah, não, na página de cada De tipo, cada né? tipo, né? Aham. Ele tem como criar um grupo conspiracionista, mas eu não sei se... Como criar uma agência, eu não sei se bate, né? Porque da outra vez a gente fez isso. O meu Aham. eu fiz, mas tá. Vocês vão ver no meu print lá, tá até dentro daquela H1 expansível lá, mas eu já botei. Mas é a Polícia Federal, né? Ah, sim, bom. Então, tipo, é uma organização imensa. É contra o governo? Não, é a favor. Uhum, Como é que chama? Polícia Federal. entendi. Ah, mas daí a gente pode unir de alguma forma, fazer todo mundo se conhecer. Ou, se vocês quiserem, a gente pode ir juntando todo mundo. Eu acho que isso daí daria tempo para fazer ainda hoje, sabe? Sim, Juntar isso de é alguma trabalho. maneira. Eu pensei em muitas coisas para vocês criarem, que é vocês já estão ligados que é o que eu gosto de fazer. Mas daí numa dessa a gente pode botar todo mundo no negócio. Eu não sei se vai dar tempo de jogar alguma coisa, mas daí pelo menos situar todo mundo no que tá pegando. E aí Uhum, a gente vê. maravilha. A gente tá rolando pré-carnaval aí também pra vocês. Nós fomos no pré-carnaval hoje. Ah, é? Rolou um Não sei se tá bloquinho. rolando. Mas a Rolou um gente estava bloquinho ali na escutando praça do um lado. samba aí que estava rolando na vizinhança aqui, aqueles É, que o som se espalha, tu não sabe mais onde é que vem. sei. Aqui tá tendo os ensaios das escolas de samba, Ensaios que lá. é em volta da Praça 15 ali. Aham. Eu vi um por acaso, assim, mas E tá rolando. perto da nossa casa tem um barracão que eles constroem os carros alegóricos e a gente passa ali e a porta tá aberta, a gente vê as estruturas, assim, os caras estão começando a montar lá dentro. Que louco, que louco. Aí pertinho. É, já começou, né? Falta um mês também. Sim. Sim. Eu só Tem que sei que o decidir. carnaval é dia 20 porque a gente foi ver a data de comemorar. Quantos anos? 7 anos de casado? 7 anos de casado. Que E massa. aí fomos ver, beleza, vamos fazer alguma coisa esse ano, né? Vamos sair pra jantar. Puta, é bem no meio do carnaval. Vamos fazer alguma coisa ainda assim. Pena que a gente não mora na mesma cidade, senão a gente podia dar uma mão, não sei, cuidar das crianças, coisas assim. Ai, gostaria. Mas a gente tá acostumando as crianças a ficar um pouquinho sem a gente. Agora que tá começando, assim, sabe? A gente nunca foi de largar com meus pais, que moram aqui perto, né? Ou com a mãe da Carol. Mas agora que elas estão começando, assim, a ficar de boa, vão ficar lá na casa da minha mãe, aí dá pra deixar... Quanto que a gente deixou? Sei lá, umas 4 horas? 4, 5 horas eles direto. Pra Conseguimos, faxinar a assim, casa. na casa, né? Não aproveitamos muito. Mas
deixei lá, eles ficaram lá, eles ficaram a tarde inteira lá. Mas de dia, né? De noite é mais complicado. De noite ainda não rola. Ainda mais que minha mãe tem cachorro grande, e aí o cachorro meio que dorme no quarto com ela. E a Helena tem medo. O Milo, ele quer ver o cachorro, mas o cachorro é grande, derruba eles, então fica aquela situação meio tensa, assim. Então não dá pra largar, né, de qualquer jeito. Então por isso que a gente fica meio assim, pra deixar à noite, né, no caso. À noite, na verdade, eu não sei nem. É difícil deixar ficar um só de nós sozinho. Que até agora já foi o que eu fiz. A Carol saiu, né? Teve o show do Arctic Monkeys ano passado. Aí ela Sim. saiu e a gente, sei lá, eu fiz um esqueminha aqui, botei as crianças na TV em algum momento, falei, não, vamos lá pro quarto, dei uns negocinhos. Mas é meio complicado, assim, porque tem toda a rotina e eles. É difícil mudar a rotina, sabe? Sim. Acho que agora a gente vai rolar os equipamentos. Alguém já rolou os equipamentos? Já começou a rolar? Não, quer dizer, eu não. Equipamentos é aquele que tá lá na página 40. Vou puxar o bonde aqui. 52? Não. Não? Não, 52, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu achei que era um pouco mais para trás. Mas não. Tá aqui, equipamento básico, lista de equipamentos. Como é que o que você pretende fazer? É um de cada, assim? Eu não lembro como é que a gente fez aquela vez. A gente Acho que são 7, não, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu Categorias. ver. Até 7 equipamentos. Até 7 equipamentos. Aí eu lembro que eu rolei, tipo, assim, são 6 categorias, né? Eu rolava um D6 pra saber de qual categoria que era e rolava 2D6 pra saber qual que era o item. Mas saiu uns negócios meio estranhos, daí eu tive que meio que adaptar, Sim. assim. Saiu, Saía as tipo, sei lá, 3 motosserra. veículos. A motosserra até foi, né? Mas saiu, tipo, 3 veículos, um negócio assim, daí eu tive que mudar. Tem uma garagem, né? Eu tenho um helicóptero, um avião e um jato particular, sei lá. Que dá pra escolher ou dá pra rolar, né? Rolar é divertido. Sim, Dá pra fazer esse mix aí. dá. Mas Aí rolar. eu acho que na segunda vez eu rolei um de cada tabela, sabe? Daí, tipo, eu tinha pelo Ah, menos um equipamento especializado, um de sim. espionagem, um tático, um básico. E aí o sétimo, aliás, né? O 7. último, eu não lembro o que eu fiz, mas eu acho que eu rolei, tipo, aleatório. Vamos Quer fazer por rolar? categorias? Vamos. Achei legal. Quer que eu segure pra você? Aí rola quantos? Rola 2 dados. 2 de 6. Rola tipo um vermelho e um preto, e daí a gente pode dizer que o vermelho é o número da esquerda, por exemplo. Quer uns dados aí, Carol? Vermelho. Quer uns D6 aí? Então, 14. 14. É um telefone tá celular. com os meus aí? Eu tô com os teus aqui. Quer ir escrevendo aqui? Tá pegotando. Te dá É 3 engraçado dadinhos aí, te colocar levar. telefone, não só Já vem. celular. Sim. Não, e nos anos 90 deve ser aquele. Não, e rica, né? De Rica, passar é. dinheiro de pesquisa. assim. Isso, exatamente. Tá, um equipamento tático. Pronto. É tudo igual, sempre 2 Só dados. que não vai dar certo. Por quê? Porque aqui saiu 1 e 4, por exemplo. Aham. Mas aqui. Aqui Tá certo. não tem problema. Tá, viajando. Leva esse aqui. 75. Analgésico autoaplicável. Tá, por O que enquanto. que é um analgésico? É tipo uma injeção, assim? Eu acho. O que é? Alguém sabe? Será? Todos são Pois auto-aplicáveis. tipo Você assim, toma. qualquer remédio autoaplicável, né? Só você engolir ele. Deve ser uma Aspirina, né, injeção. gente? Aspirina. Então. Mas o engraçado é que é o autoaplicável, né? Tipo, os outros não são autoaplicáveis. Assim. É uma seringa, será? Se for um intravenoso aí, provavelmente ele não é autoaplicável. Então... Equipamento de espionagem. Estou muito curiosa. Eu Vamos quero ver. muito que saia um bom. Tô Tô nervosa. Vamos ver. Vai. 61. 61. Microescuta de ambiente. Fechou, maravilhoso. Adorei. Eu abri uma salinha no Albert Rodeio aqui, se quiser rodar lá também. Ah, tá. A gente está usando os dados físicos. Vocês estão certos, vocês estão errados. Equipamento especializado. Vai de novo? Isso. Caindo. Meu Deus, 61 de novo. 61 de novo? Ah, não, esse aqui é diferente. Viu? Isso que eu falei que não ia Tá. dar. Não, esse aqui
Ele é porque então é metade, então é 31, na verdade. Não, mas daí Não, dá não. 30 e meio. Não. Esse aqui é como se fosse um D3. Ah, entendi. Então entendi. divide pela metade, Tá, sabe? entendi. Então é entendi. 31. Telescópio. Ah, tá bom. Vou primeiro botar o que vier. Bota. Tá. Telescópio. Isso é muito divertido. Eu queria ficar só fazendo isso o dia inteiro. Um veículo e maquinário pesado. Tá querendo jogar um Hextron. Então, 63. 63. Um treminhão. Eu não sei o que é isso. Nossa, a gente vai ter que ir pro Google agora. Deve ser um caminhão com 3 Que é um rodas. triciclo? Será que é? Se for, é muito massa. Era um treminhão. Treminhão. Ah, meu Deus. O que eu vou fazer com isso? Não tem nada a ver com nada. Você levar as plantas. Sim, pois é, tipo, eu tô devastando. Você tá fazendo tráfico de madeira? Será que eu sou tipo assim? Se quiser rodar de novo. Não sei se eu me senti assim. Ou inverte. Faz assim, ó. Ai, peraí, qual que era? Agora eu mexi. Deu... Pra mim era qual? 63. Vamos ver o 36, então. Tá. Um hovercraft. Mas você sabe o que é um hovercraft? Sabe, sim. né? Não dá pra Eu deixar acho que em casa. é melhor do que esse, eu acho. Hovercraft, tá. O que você acha? Pois você tá bem... Os dois estão péssimos, porque eu tinha pensado. Você tem as mães aí com a universidade aqui, que te deram um hovercraft. Ah, não é hovercraft. Não. Ele fez sozinho. É uma parada de pesquisa aí pra você ir nos rios amazônicos aí. Vai ser melhor que o treminhão, aquilo tá medonho. Peraí. Eu fiz alguma coisa errada, socorro. Não. O hovercraft para a selva amazônica, ele seria perfeito. Ele não pode afundar muito o casco para baixo, porque rasga o casco. Lá nos Estados Unidos, eles usam essa região mais pantanosa mesmo. Então, é isso. E agora Era tem para ser. o variado e miscelânea. Onde é que tá os equipamentos? Página 52. Obrigada. Foi? Variado e miscelânea. Meu Deus, todos são iguais. Eu tiro a mesma coisa, 62. Cola instantânea. É uma super bonda. Ai, que sem graça isso. Mas assim, são 7 itens. Você pode rolar mais uma vez nessa. Tá. Só que todos são palha nessa categoria? Não, mas são mais comuns. Por exemplo, pode coração. cair uma caixa de fósforo, por exemplo. Tá bom, né? Eu também não preciso de um monte de hovercraft. Você já tem um hovercraft, tipo não, assim. não preciso de mais nada. Dá uma... Por que ele diz como se eu tivesse escrito errado? Tem configurado para inglês? Eu acho... Não, é porque o Linux eu não configurei direito, ele acha, nem sei que idioma que ele acha que... São quantos equipamentos? O que é que eu tenho que ter? Até 7. Caralho, tudo isso? Eu tô pegando 7 aqui. Vai lá. Em Deus. Vamos ver. 55. Drogas recreativas. Que beleza. Temos o traficante. E daí é para rolar em cada tabela dessa, é isso? Então, você decide como você faz. Você pode escolher totalmente ou você pode rolar totalmente, né? Eu acho que eles estão rolando de cada tabela. Mas se você quiser, porque eu falei, quando eu rolei um dado para saber de qual tabela que ia sair. Então, tipo assim, são 6 tabelas, rolei um D6, saiu 3. Então é da tabela, terceira tabela de espionagem, entendeu? Mas é totalmente aberto, você pode inclusive escolher. Então, tipo, eu acho que ele só montou em tabelas para facilitar a rolagem quando quisesse. É que eu tava ouvindo as músicas da Cúmbia, sabe? Aí, tipo, tava na ponta da língua. Não, é porque eu usei, não, mentira. Fechou. Deixa eu ver tudo. Meu Deus, cara, que E uma pergunta, assim, meio que aleatória, mas, por exemplo, aqui no equipamento básico tem um telefone celular. Se eu não tiver um telefone celular nos meus equipamentos, significa que eu não tenho celular? 1990,
quase ninguém tinha Ah, eu não telefone celular. sabia que era anos É, 90. anos 90. Isso explica tudo. Explica tudo. Esses passam nos anos 90. Acho que foi por isso que você perguntou, né, Fran, ontem sobre. Não foi por você ou foi o Érico? Não, acho que foi você que perguntou se a Brindlewood se passava nos. Que ano que a gente tava? Que anos que era, porque Ai, meu Deus, Porque não muda sou eu. bastante a eu- interpretação. Eu sou o Fran. É muito difícil isso, gente. Na família do Francisco eu passei Narcis. 5 anos respondendo. Mas eu não era uma pessoa assim humilde que eu pensava, pode não ser eu. Eu pensava, obviamente sou eu. Eu Claramente. respondi, Que bom. mas eu vou, já vai depois. Tá, vamos fazer uma em cada também. Tá, vai, Duas vai. nessa aqui. Essa é a parte mais legal. Vou trocar os dados. O seu ele tá... Tá. Uhum. 55. Corda e barbante. Corda e barbante. Vou botar corda. O meu foi mais legal. Foi, com certeza. Não vai ser um hovercraft. Se cada um tiver um hovercraft, a gente vai ser tipo os Power Rangers, assim. 66. Torniquete auto-aplicável. Tudo é auto-aplicável. É meio futurista, assim, né? Nossa senhora, estamos jogando Blade Runner. Hovercraft, torniquete auto-aplicável. O torniquete auto-aplicável é aquela pulseirinha que você batia e ela enrolava no braço, assim, tá ligado? Cadê? Compramos hoje para as crianças um. Tem isso. Menino, Mate tá com a Ainda camisa do Minor existe, Threat. cara. Sim, ele... Mate manja dos minor threats. Oh, que sabia? massa, Opa. Mate. Muito massa essa camiseta. Legal. Opa! Equipamento de espionagem. É 40. Isso. Sedativo injetável. Meu, a gente só tem droga. O que nós vamos fazer nessa aventura? Vamos se drogar. A vida tá muito difícil. Ela vamos- fez uma bióloga que tem fator de cura e sedativo. Ela fez a era venenosa. Olha aí. E esses equipamentos a gente, tipo, fica carregando pra lá e pra cá? Com a Em gente? teoria, Você pode sim. guardar no seu hovercraft, se você tiver um. Você deixa no porta-malas. É, Não, porque eu tô pensando que, cara, eu queria ter uma máquina de escrever, mas, caralho, alguém já carregou uma máquina de escrever pra lá e pra cá pra ter noção Não, de, mas podia tipo... ter Ah, uma, você pode podia ter ter uma- uma tipo aquela do. Meu Deus, o nome do autor fugiu agora. Que escreveu Christine, como é que é o nome dele? A dele era portátil. Stephen King. Ah, Mas, gente, mas mesmo a portátil é pesada. mostra aí, mostra aí. Tá do seu Ah, lado. A tá. gente- Aquela maleta. Tá do meu lado, A gente debaixo de uma estudava com pilha uma de coisa. menina que ela levava para a escola a máquina de escrever como se fosse o laptop dela. Ela sentava lá e ficava, tipo, escrevendo. Viu assim. só? Aí, E ó. corajosa. Tá bom, então. As Tá, artes, se é né? possível, então eu vou fazer. É Mas possível. foi- Eu tinha um caiaque e eu levei o caiaque. A gente levou o caiaque toda a viagem no caminhãozinho do Sim. Marcelino. E o caiaque foi trocado por uma câmera fotográfica para a gente poder tirar Exato. foto do ET. Então, é possível. Tá, Basta, então tá, basta então. ter imaginação. Então tá bom. Pois é, eu sou um fotógrafo. Em alguma tabela que tem uma máquina de fotografia, eu vou trocar. Tem na primeira, se eu não me engano. Eu Tem- Câmera tem- fotográfica 31 de equipamento básico. 31. É verdade. Então eu vou trocar. Pode, Porque eu É pode- pode ter uma corda. micro É, câmera corda. fotográfica no equipamento de espionagem 24 ali. Você pode ter um. É, né? Depende, não sei. Ou dá pra ter os dois, né? Agora, equipamento especializado. Ah, É 14. 14. Kit de anamnese médica. Caraca, eu acho que eu queria ser médico, porque tem muita não, coisa. vamos trocar esse. Eu acho que não tá. Tá, eu tenho umas coisas muito É. absurdas. Vai ajustando daí. Eu acho que a rolagem, o problema da rolagem é esse, né? Às vezes são uns troços nada a ver. Às vezes você até consegue forçar um pouco a barra e fazer sentido, mas Kit químico. no caso, portátil, assim, eu faz vou sentido, carregar um ele vai livro. revelar. Eu preciso Aham. especificar ou eu posso definir Ó, isso como quanto for é? conveniente? Químico, de químico. Boa ideia. livro. Eu vou botar aqui Assim, eu sou desse que a narrativa é emergente, né? Então, você está carregando o livro, quando precisar, você vai Não estar precisar, eu carregando posso o definir livro. o que que ele é. É. Meu Deus, escreveu kit. Pois é, eu fiquei meio em dúvida se o que eu tava, mas eu. Acho que não. Poxa, você é um descomunizado Tentei, né? totalmente. Eu porra. tentei.
Veículos. Que veículo terei? 11. Motocicleta. Perfeito. Esse aí foi o que melhor deu para o meu personagem. Motocicleta Combustível. e equipamentos variados. Tourniquet multiplicável, sedativo, invegetável, instrumento 30. cirúrgico, kit de revelação. Eu Fogo tô de chegando à artifício. conclusão que eu acho que eu tô entendendo por que tem esses D66 nessa tabela. Ah, É loot. loot. Boa. Faz sentido. Sabe por quê, cara? Sabe o que eu acabei de pegar? Pega do inimigo Ah. também. Um galão de combustível. Ah, é. Vou fazer o quê com isso? Olha, Agora, se eu boatos chego que num você lugar e eu pode. não sei o que eu vou dar para meus jogadores e eu peço para eles para jogarem e consulta a tabela, faz sentido. Show. Faz bastante. Quer trocar algum dos seus? Mas eu andar com Ah, um galão de eu- combustível na Não, cintura, Tá. não quero encostar nada. não. Qual que era que eu rolei no equipamento de espionagem? Ou eu não rolei? E a gente ficou falando bobagem. Sedativo? Acho que foi o sedativo injetável. Sedativo injetável. Eu gostei da ideia Porque do mate. tu pode. Tu não precisa botar em você, tu pode Não, botar em alguém, né? esse não é auto-aplicável. Pois é. Mas eu gostei esse aqui, a câmera de microfilme. Olha É. aí. Porque aqui o Mate falou, né? É. Câmera de microfilme. Eu vou trocar. Troca. Porque o sedativo, né? eu vou trocar aqui também, que não tem nada de polícia, tem um revólver, um cacetete. Mas... E também saiu no. Como é que chama? Também saiu no aleatório. E o instrumento cirúrgico foi de qual? Equipamento especializado? Aí Não. você pegou o kit aqui, Mas onde é que veio o instrumento cirúrgico? foi lá no começo. Equipamento tático, eu acho. Rapaz, é um fotógrafo cirurgião. É, Mas então, pode fotografar cirurgias aí como profissão. eu quero ser um fotógrafo jornalístico, assim. Em qual? É só a gente Dois. ver a sequência. 3, 4. 4. Por que você não pegou o kit químico? Então eu vou trocar. Isso aqui não sei o que. Você duplicou. Eu esqueci acho. de apagar, eu acho. É. Kit de revelação. Agora eu acho que deu certo. Vê se tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O extintor aqui, né? Deixa eu dar uma olhada Olha. na tabela aqui. Extintor de incêndio, boa. Bom, vai que pega fogo no equipamento de revelação lá. Sim. Coisa leve, bem portátil, né? Sai carregando o extintor por aí. Tem outra câmera aqui também, mas não é essa aqui. Você pegou a de microfilme? Eu tenho uma câmera fotográfica, uma câmera de microfilme Tá bom. e eu pensei de pegar silver tape em vez do extintor de incêndio. Boa, Porque fotógrafo, Tá bom. né? Tá Precisa fazer umas gambiarras às vezes. Tá bom. O fogo de artifício vai ficar assim mesmo. O fogo de artifício é a coisa mais inútil que tem ali nesse. Cara, fogo de artifício eu posso acender e usar como uma arma Tipo assim, o sinalizador também. também. Os anarcopunk lá que eu conheci em Blumenau, quando vi os skinhead, eles soltavam fogo de artifício em cima dos caras. Cara, Suave. A vida do Nath é interessante. O que é esse último aqui? Tem. Pertence? Ah, tem... o não sei. pertence tem um rolezinho, né? O pertence, ele é alguma coisa que te remete às tuas origens, alguma coisa assim, né? Onde que tava o pertence? E ele tem um sentido mecânico, você pode usar ele para rerolar. Pra Ah, rebolar? rerolar. Dependendo do pertence. pode Parabéns, ser. Fran. Você acabou de explicar o que significa marmelada nesse jogo. É isso. Usa o pertence para rebolar. Para rebolar com a regra. Entendeu? Eu pensei, eu não entendo nada de RPG mesmo, porque rebolar. O dia que nós falamos de pertence lá no grupo, lá, e o Bob virou e falou assim: mas isso aí é marmelada. O Sinilson entrou e falou assim: deixa os caras jogar. Eu falei, mas a regra é sua, parceiro. Do Conspirações, isso? Tá É. do Conspira, falou, jogou na caruda. Mas ele falou mais zoando do que sério, mas com aquele fundinho de verdade, deu pra sentir, sabe? Sim.
Ó, pertences são âncoras emocionais, algo que define um momento forte, de forte apelo sentimental na vida dos personagens, e ao qual eles se sentem intimamente ligados, mesmo que seja apenas uma lembrança ou uma ideia. Então pode ser uma fotografia do antigo grupo, a meia da filha que nunca nasceu, a bala que matou seu pai, a memória do último sorriso de sua mãe, uma parada assim. Fama entre investigadores do oculto, senso de honra pessoal do personagem. Então é aquele negócio, não precisa ser necessariamente um objeto, né? Mas é aquela coisa que você guarda e tem um significado. Ih, cara, não tá E, carregando. e tu vai morrer. Não, o laptop aqui que não. Agora. O celular, deixa eu ver. E uma perguntinha aqui sobre os itens aqui, os Ah. negócios. Quando tem raro no nome, tem alguma implicação ou eu posso ter tranquilamente? Acho que dá pra ter. Eu não lembro de ter visto alguma limitação assim. Por quê? O que tu quer? Esses rótulos é só para dar uma coisa mais narrativa para Ah, os objetos, mas não é obrigatório. Sim. Eu quero um computador portátil. vai na bala. Toma aí. Se Na quiser um outra iPad aventura. na década de 90, deve ser meio difícil. Não, deve ser meio Mas pesado. um Não computador é nem portátil. difícil, deve ser É. pesado. Ele é aquele Tamanho da TV. notebook que ele Não, abre é aquele. Compact. Acho que o meu tinha que ser uma Mas pilha na década de 90 já não tinha aquele Mac que era coloridinho assim, que era um pouquinho mais enxutinho? quase Esse não era 99, portátil. quase 2000. porque podia usar Portátil. a Era memória quase do 2000 já? Eu lembro que eu tinha Pô, pode ser uma pilha nos que The você Sims da vida. 19, Não, mas É um aquele lá não notebook era mesmo, portátil, é o não. primeiro- é o Aquele lá primeiro- tinha que levar uma tomada. Não, tinha o que era a caixinha. Tô falando que tinha o portátil. Tu não lembra do meu personagem lá de Tales from the Loop? Sim. Ele tinha um computador Mas era. portátil, Aqui, mas ó. não Mas funcionava era muito da bem. mesma época? Ok. Bom, Não, quer acho dizer, que era Tales from the Loop é da década de 80, eu né? só taquei computador portátil 1990 e o Google Images me concedeu essa pérola aqui que eu mandei no Mostra pra gente. No Telegram. Mangará. Sim, tá carregando, tá meio lento o negócio aqui. Acabou de chegar para mim. Ai, sim! Já na década de Caraca. 90 isso já? Olha. Eu joguei no Google e ele O me deu isso aqui. PowerBook é da década de 90. Esse daí que você está me falando, ele é de 99. É, por isso que eu acho que não é da década de 90, porque não chegou aqui no Brasil. Mas ainda é década de 90, né? Você pode ter um computador portátil. Assim, Esse, se eu não me engano, ele foi o primeiro MacBook, depois vem o MacBook Pro, que aí foi a primeira vez que eles fizeram ele com alumínio e tal. Aí ele foi evoluindo até o que a gente tem hoje. Antes, ele chamava PowerBook. assim, tu não vai ter um troço que funciona muito bem. Você pode até ter, digamos assim, que você tem um protótipo, alguém comprou, sei lá o quê. Dá pra ter, mas não vai ser um troço bom nessa época. Se liga, ó. Pô, a minha tia tinha um laptop Olha aí. e era aqueles que o cursor ficava com rastro na tela, assim, ó, mas não porque era um efeito, porque realmente era, tipo assim, era o auge da tecnologia. Eu jogava paciência no laptop dela e eu achava que eu tava no futuro. É um negócio mais ou menos assim. Assim, nada impede de ter o design mais arrojadinho, mas ele não vai ser um troço que tem uma capacidade de processamento muito grande. Mas, né, tá lá. Ai, tô lenta. Aí não sei o que eu quero na minha vida. Por isso que eu digo que essa é a parte mais demorada. Hum. Legal de fazer. Quanto falta aí pra você? 3. Você não tá rolando nada, né? Você tá... Não, tô tentando montar aqui uma coisa. Eu rolei, acho que.
rolei um canivete suíço. E só peguei porque a vovó Juju também usa um, e aí eu achei que... Verdade. Ficou então o canivete ali. Voltando ao negócio do pertence, eu não sei se vocês já pegaram pertence, acho que não. O pertence, ele é um negócio que você usa, né, para rebolar, para para você poder fazer de novo a rolagem. Então, e depois do uso, o pertence ele fica meio que inerte, assim. Você precisa reativar ele. Como é que é o esquema? Você faz um teste para poder reativar o pertence. Então, sei lá, você tem uma fotografia, aí você usa aquela fotografia para, tipo, poder fazer de novo aquela rolagem. Faz um flashback, alguma coisa que vai te ajudar a, digamos assim, ter uma chance nova, né? Gastar o Benny da vida Aham. dos Fade. E daí, beleza, você gasta, a mecânica meio parecida com o Brindlewood, né? Tipo, você gasta o item, você rerola, e ele não vai. No início da próxima sessão, você faz um teste para ver se reativa o negócio. Uhum. Não é assim. Ele tentou minimizar a marmelada, pelo que eu entendi aqui. Sim. Será que ele tá pensando nisso? Vai, né? Sim. Eu pensei que teria que ser muito específico. Só me desculpa, eu tô realmente lenta. O pertence, ele é para rerolar, essa parte eu já entendi. Mas, tipo, me dê um exemplo prático de usar o pertence no jogo. Tipo, Tô tentando lembrar qual que era o só pra eu... meu pertence. Eu acho que era uma fotografia de alguém muito querido da minha família. Eu tô tentando lembrar, mas eu não tenho certeza. Mas eu acho que era isso. É tipo assim, eu fui. Se não me engano, era uma foto de alguma coisa do meu pai, um negócio assim. Então, o meu personagem, aquele herdeiro, eu fui tentar. Eu tinha uma motosserra. Motosserra. E eu fui tentar cavar um buraco com a motosserra. Ah, eu E lembro que tu aí, me contou Foi isso aí que gerou então, discussão no grupo do Café com Banho. eu fui tentar cavar um buraco com a motosserra. Não era GURPS, não tinha regra para isso. Mas enfim, eu fui tentar cavar o buraco e, obviamente, falhei, porque a chance é bem difícil, né? Daí eu falei assim: não, eu uso o meu pertence, eu acho que era um colar com a foto, alguma coisa assim, uma coisa que veio da família. Eu não lembro quem que da família que era esse contato, uma avó, talvez uma avó, alguma coisa assim. E aí eu usei aquilo para lembrar de uma vez que minha avó ensinou a usar a motosserra no negócio. Aí eu fiz esse flashback e rerolei, entendeu? Então, tipo, o pertence é um troço meio assim, mecanicamente ele puxa um negócio narrativo, um flashback para você poder mecanicamente rerolar. Como é que eu posso usar Só de curiosidade, tipo, se você for usar várias vezes, daí cada vez você vai pensar numa coisa diferente usando esse pertence, tipo assim, narrativamente. Eu acho que você adapta para a situação, né? Uhum. Só. Faria mais sentido. Dá para você usar sempre da mesma maneira? Eu acho que deve ter uma situação, deve ter um item possível, assim, sabe? Sei lá. Ou sei lá, um negócio de sorte, um pé de coelho da vida. Esse é meu pé de Uhum. coelho, me lembra da infância, que eu ganhei esse pé de coelho, não sei o quê, e beleza. E aí isso é um troço que te dá sorte, então é meio sem graça, mas faria sentido. Você pode usar sempre a mesma desculpa. Isso aqui é um negócio que me dá muita sorte, daí se remete à sorte e é isso. Ou você descreve um pouco mais falando assim, isso me lembra, tô tentando, sei lá, abrir uma tampa de bueiro, não consegui. Isso me lembra daquela vez que eu precisava pegar uma bola no esgoto e eu precisei abrir uma tampa de bueiro e me deu sorte, sabe? Sei, Vai de tá. cada um. Você não é obrigado, mas fica mais legal fazer. Uhum. Tá. Ainda bem que a gente não veio com expectativa de jogar, que é meia-noite
tá? A gente nem se apresentou e nem uniu o grupo. Então, acho que bom que as expectativas foram setadas cedo. Alternativa. Aqui a gente pergunta. Acho que Sim. Ó o gato. Foi Deixa eu passar mexer por na aqui e barriguinha. foi pego. Volte e meia mete o rabão aí na frente do jogo. Sim. Ô, Mati, a gente tava pensando o da Fran ali, o pertence ser uma memória de uma cerimônia com a ayahuasca, onde ela, tipo, teve uma pira que existiam universos alternativos, assim. Faz sentido. Faz sentido. É aquele negócio, né? Ele fala, não precisa ser especificamente um pertence a um objeto físico, né? E pode ser uma memória. E eu acho que É. cabe muito bem, porque já sei a desculpa que vocês vão usar. Não, porque naquele momento aconteceu tal coisa e daí abriu o universo, uma gama de opções, achei massa. Achei massa. Tá, Exato. então vai ser isso. Fechou. Boa. Todo Só mundo falta já o tá. meu. Meu Deus, eu tomei muito suco. Não, mas deixa eu ver, eu vou pensar o meu. Pensei, o último item eu vou rolar, né? Daí eu fiz o que você falou, Ricardo. Tipo, rolei um dado pra ver de qual tabela. Aham. E aí, aí deu aqui que eu vou ter uma empilhadeira. Vai ser muito louco vocês Vai todos indo pro rolê com Empilhadeira. hovercraft, uma empilhadeira, todo mundo chegando com Não, não, seus. não, 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 vai, não, 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 Não não, dá. não, vai ter rolado. Assim, uma bibliotecária com empilhadeira ia ser foda. Só pra. Pelo menos, Porra, mas eu devo ter muito livro, né? Eu tenho um Olha. galão de gasolina aqui. Qualquer coisa, né? Precisar, Olha, justificativa. Você trabalha numa biblioteca, obviamente, e nos fundos da biblioteca, quando chega um monte de caixa de livros novos, eles têm uma empilhadeira. A hora que tu quiser usar, você vai ter que meio que roubar a empilhadeira. pra poder usar. Era uma empilhadeira. É, Tipo, muito inútil, assim. acho que agora fechou. Acho que sim. Ah, não, não tem nome. Nomes. Pode Pode falar. Não, Tem não. alguma ideia de nome? Não, tem que ser. Federico Arias. Fred. Eu sou Fred. É. É. Sempre tem que ter mesmo, pra mim, eu sempre com nome e sobrenome com a mesma coisa. É a escola Marvel de fazer nomes. Escola Marvel. Eu sempre penso assim também. É. Mas eu evito. Às vezes eu penso meio que naturalmente, daí eu falo, não, puta, não vou fazer isso. Toda vez. Então, Rosângela Rosa. Você pensou Rosa também? boa, boa. Tá, fechou. Boa. Tá sentindo os mosquitos também? Não, Porque eles estão vindo em mim. é só. Vocês vão ficar bravos comigo se eu chamar a Aurora de novo? Não. Faz tempo. Jamais. Faz tempo. Tava na se for hora, pensar. inclusive. Pô, e a Aurora é muito nome de velhinha, né? Mas é que você quis fazer a Juju, né? É, a Juju, né? É que o nome dela é Aurora Júlia. Júlia Aurora, sei lá. E ligar o ar, né? Muito bem. Pensando aqui. Uhum. Sim, sim. Onde é que tá essas perguntas da agência, o Gustavo? Ah, não, tá aqui, como que é uma agência.
Como criar um grupo conspiracionista. E o meu, a resposta tá como comentário Eu vi ali. Na verdade, é com base nisso que eu fui atrás dessa informação. É, Pensando como é que a gente pode expor isso aqui. O teu comentário, eu não sei se eu consigo. Acho que eu perdi teu comentário. Foi isso? Você perdeu meu comentário? Eu acho que eu apaguei seu comentário sem querer. Eu cliquei errado, Ctrl+Z, inclusive. Não consegue dar um Ctrl Z aí? Ctrl Z. Tá, Falsidade. apareceu. Porque a gente Eu não acho que eu vou fazer decidiu o ainda. seguinte, Gustavo. Eu vou colocar aqui no agência. Vou criar um Deixa eu ver se eu consigo um grupo. negócio aqui, Marcos. Só um segundinho. Ó, botei ali. Negativo, né? Não, pô, não precisa disso não. Ctrl X. Olha, não deixa. Que safadeza. O quê? Eu achei que ele deixava eu colocar um link para uma página que eu ia fazer uma página. Dentro da tabela, né? É. Pois é, Você já jogou lá para vacilo. baixo, lá, então deixa. Eu joguei ali. Porque daí dá pra ficar mais fácil de visualizar aqui. Eu não tava conseguindo ver todo mundo. Eu também. E aí eu vou colocar dentro Pode ser roxo. Tem que ser aquele, mas isso não sei. que vocês são Ou conspiracionistas. a gente Vou colocar pra faz todo mundo. Tu diz a gente fazer uma parada, uma célula, não sei como é que chama. Um grupo de Um grupo, conspiracionistas, um negócio assim, né? daria, né? Eu não sei se vocês dois precisam ser do mesmo, digamos assim. Não precisam necessariamente ter um grupo também. Vocês podem ser freelancers. Sei lá, alguma Ah, coisa mas do é mais gênero. legal quando forma o grupo. Aí. Ficar dando Então, desculpa pra se conhecer. é, Sim, verdade. aí eu acho que agora que todo mundo fez as fichas, né, a gente pode chegar nesse ponto, porque são personagens bem diferentes, mas talvez vocês, se vocês quiserem, vocês podem se conhecer antes, ou a gente pode fazer uma introdução para conhecer alguns já podem se conhecer e tudo mais, esse tipo de coisa. Vocês que dizem, agora é com vocês aí. Momento união. Legal É, fazer. eu sugiro uma coisa só, vocês estarem ligados a uma cidade. É, onde vai ser o rolê? Vai ser em... O caso que tu tava pensando aí, Mati, ele tem uma cidade? Cara, ele tem. Eu anotei como cidade A, B, C e D. Ah, tá. Os rolês. Mas, se você quiser, eu posso puxar exatamente a cidade. Peraí que eu, inclusive, eu mandei os para mim mesmo nos e-mails aqui, porque eu tava fazendo isso no computador do trabalho. Deixa eu pensar aqui. A cidade natal. Não, eu acho que, assim, a pessoa, né, o abduzido, foi. Ele é de uma cidade, que é Catanduva. Mas a história. Agora eu tô tentando achar o nome da cidade aqui, que é uma cidade. O cara foi parar no Espírito Santo. É Catanduva, São Paulo, né? Mas tem um rolê lá que vai pro Espírito Colatina. Então o rolo seria no original em Colatina, Espírito Santo. Mas é totalmente livre, porque assim, eu pretendo fazer um troço flexível. Se vocês querem ser de uma cidade próxima. Pensando que a gente pensou lá a gente era de Bombas, né? Bombinhas, não lembro agora. Ou Sim, era aham. Zimbros mesmo, eu não lembro. É uma cidade assim, daí, tipo, pensei, tipo,
nesse sentido, daí, se a gente era de Zimbros, aconteceu um rolo lá em Bombinhas, a gente foi para lá investigar, sabe? Era mais ou menos nessa ideia. Então é totalmente aberto, mas a cidade mesmo onde rola o negócio é Colatina, Espírito Santo. Isso. Se vocês quiserem usar de inspiração. Deus do céu. Foi nada. Fica tudo bugado aqui o meu Notion. Por alguma razão. Eu tento Ah, apagar uma coisa, apaga outra. eita. Às vezes rola isso. Não sei o que tem a ver, sério. Ou é bug mesmo. Você tá mexendo tipo, em várias linhas numa tabela, dentro de um campo de uma tabela, né? Então, Sim. tabela talvez não seja a melhor maneira de trabalhar nisso daqui, mas acho que fica mais fácil de visualizar, por isso que eu fiz. Sim, sim. Nossa, eu queria ver se era perto, por exemplo, de Vila Velha ou alguma coisa. Mas seria legal se vocês conhecessem, talvez. Então, deixa eu dar uma Daí bem tu me complica, breve. porque eu não conheço muito lugar. Não, nada impede. Fazer São Chico, então. Pode ser. Eu nunca, não faço a mínima ideia o que tem lá em Colatina. Tipo, realmente não importa muito, a gente inventa na hora. Fala que uma A cidade bem ideia. genérica, cara. Apesar de ser uma cidade importante, o Espírito Santo ele é bem genérico. Então, tipo, eu não acho que vai ser algo muito difícil assim de fazer. É um troço inventado mesmo. Então, por isso que pode ser qualquer cidade. A ideia da investigação, tá? Da pira. Vocês recebem uma notificação de um tal. Aí vocês vão ter que se inserir, né? De um tal de. Como é que é o nome? O caso do homem que caiu da Lua, Boa. basicamente, né? É alguém que apareceu numa cidade X, né? Vocês decidem, dizendo que foi abduzido. Aham. Essencialmente é isso, é investigar esse caso. Vamos pra Mangaratuba. Olha aí. Garatuba é sempre Crossover. boa. E posso sugerir, quem sabe, a gente apresentar os nossos personagens, porque daí a gente vai começar a pirar links entre eles, né? Talvez faça sentido também, daí vocês começam a pirar, tipo, ver se alguém faz sentido alguém se conhecer ou não conhecer e tudo mais. Porque daí as coisas vão vindo, eu acho. Pode ser. Boa. Taca-lhe pau, começa aí. Quem É, inventa, aguenta. Como brincava na quinta série. deixa eu abrir a tabela de novo aqui. Bom, então, meu personagem é o Federico Farias, também conhecido como Fred. E ele é um fotógrafo tipo freelance, assim, que faz fotos tipo, como é que diz assim, jornalísticas, para vender para jornal e tal. E só que ele é um cara meio marrento, assim, meio encrenqueiro, tá ligado? Ele tem uma motocicleta e, inclusive, Chama Joffrey. como é que é? Chama Joffrey. A Joffrey. motocicleta. Motocicleta de álcool do outro jogo. E ele tinha um padrinho dele que era tipo uma dessas gangue de motocicletas, sabe, os abutres da estrada, essas paradas assim. E ele, tipo, é o modelo dele, o role model dele. Ele quer ser uma parada assim, tá ligado? Só que ele, né, é um cara sozinho, solitário. E ele é um cara que, por causa dessa profissão dele, ele tem alguns contatos na polícia, assim, então ele tem contatos com algumas pessoas que às vezes vazam umas informações sobre alguns processos processos policiais e coisas assim. E ele tem essa pira com ufologia, assim, porque tipo, por causa da moto ele tá sempre na estrada, viajando, ele sempre tá vendo alguma luz no céu e, sabe, tá pirando que é alguma coisa assim. E aí, tipo, nessas coisas de também de ter relação com pessoas da polícia, às vezes ele escuta umas histórias que daí ele tem certeza absoluta que é alguma conspiração, alguma prova que está sendo escondida ou sabe, tipo, só ele percebeu que isso com certeza é alguma coisa de outro mundo, assim. Então ele fica nessa viagem dele, assim.
Bom, O, o que mais? o Nicanor, Nicanor. ele é um policial federal quase nos 60 anos ali, 54. Ele tem umas ideias mais à esquerda, mas como ele é um policial federal, a galera mais à esquerda não dá muita confiança para ele. Como ele tem umas ideias mais à esquerda e é policial federal, o pessoal da Polícia Federal também não dá muita ideia para ele. Então ele fica nessa zona aí, ele é muito sozinho, ele é muito desiludido, não consegue, né, socializar e tal. Consome muita coisa, muito livro, muito jornal, então ele acaba indo mais para esse lado. Então, você tem o Notícias Populares, por exemplo, que é um jornal que sai manhã, tarde e noite só com besteira, e ele consome aquilo compulsivamente. E a polícia sabendo disso, né, e aí a cúpula sempre sendo renovada, com pessoas cada vez mais novas e tal, e ele próximo a aposentar, eles vão mandando ele só para tarefas, designações que são esse tipo de investigação mais assim, que não envolva político, não envolva nada e ele não possa comprometer a operação, sabe? Então ele virou ali um peso morto dentro da polícia, mas ele se sente capaz ainda e toda vez que ele é mandado para alguma coisa, ele tenta de fato encontrar alguma inconsistência, algum problema para ver se ele continua provando seu valor dentro da corporação. Bom. A Aurora, ela tem uns 46 anos, mais ou menos, muito solitária, assim. Consequentemente, ela tem bastante tempo livre para ficar lendo. E, sim, nesse rolê de ser bibliotecária e tal, ela encontrou uma autora que escreve romances, onde normalmente a mocinha é abduzida e acaba se envolvendo romanticamente com o alien. Demais. E o que fez ela pegar gosto pela coisa é que quando ela começou a tentar se informar um pouco mais sobre esses aliens, ela percebeu que essa autora em questão, ela usa bastante material, assim, real, digamos assim, ela é fiel, sabe? Ela não fica inventando raças e coisas assim, ela usa o que já tem, assim, então ela acabou aprendendo muito sobre algumas raças, algumas espécies de ET, por causa desses romances que ela foi meio que juntando, só que por causa disso ela meio que criou essa obsessão por ETs, e assim, no fundo, no íntimo dela, ela gostaria muito de ser abduzida também, porque ela tem essa ideia, assim, de viver um romance com o ET. E é basicamente isso mesmo, assim. Essa é a pira dela, encontrar ET. É um Tinder, né? Bom. Tinder espacial. Isso termina lá no Big Brother 2023, a menina bolsominion encontrando com um cara bolsominion dentro da casa, e ela vira pro Tadeu Schmidt e fala assim, esse cara tem tudo que eu sempre procurei num homem. Ai, Caraca. Mano do céu, aconteceu isso aí. Fala Pô, é meio alienígena mesmo esse rolê. eu prefiro o ET, inclusive. Sendo que na apresentação dela, ela falou que ela gostava, ela era atraída pela inteligência e não sei o que, tá ligado? Ah, Então ela mentiu. É isso. É. Ai, ai. Então falta a Rosângela, né? Que ela não precisa ter nenhuma conexão aí, porque ela é incauta, né? Então ela é uma botânica, e por isso ela fica muito tempo na selva, na floresta, e tem essa coisa essa coisa também, né? De olhar para o céu, de estar aberta, ficar muito tempo sozinha, observando as coisas, observando as plantas, a natureza, os animais. E ela é da parada do vegetal, espiritual também, né? Que ela pira na ayahuasca. Então, ela carrega essas visões, assim, que ela tem das cerimônias, e isso expande um pouco os processos dela, assim, gera uma certa abertura, assim.
Mas ela tem bem as características de uma bióloga, assim, que é boa observação, passa bastante tempo com a natureza e tem algumas habilidades de sobreviver nesses ambientes, assim, um pouco distantes. Acho que é isso. A gente não deu idade pros nossos, né? Ah, eu não sei quantos anos ela tem, não, viu? Teria que pensar, mas eu acho que na minha cabeça ela era meio jovem, assim, não sei por quê, tipo uns 26 anos, 26. assim, não sei. Eu muito imagino ela de bata, assim. De bata, ela é total, eu concordo. Acho que meio jovem e meio hippie. Tá bom. Com as tatuagens de flor, assim, dos ramos de planta, assim. Ramo de planta. Ramo de planta, exato. Flor parece que... Não flor, não. Ramo de planta, Tá. umas paradas assim. Uma coisa específica, né? Plantinhas. Eu acho que o Fred, ele tem uns 40. Tá, eu tô anotando aqui só pra gente não esquecer. Só pra ter uma noção, assim, de como é que se vira. O Nick, ele é uns 60 anos, é isso? Seu Nicanor? 54, não era? 54. É bem específico. 54? Tá. Tinha Parece esquecido. Mas eu lembrava que já tava meio que se aposentando, assim, meio que nessa vibe. No livro eu fico procurando evidência para incriminar o Enéas. Mano do céu. Muito bem. Temos aí, então. Como é que alguém de vocês se relaciona? Eu acho que vale perguntar isso daí, né? Eu A Fran pensei o falou da Rosângela ali. seguinte, desculpa, mas é que eu pensei o seguinte, como eu sou bibliotecária, eu imagino que talvez, se a gente mora todos na mesma cidade, provavelmente eles já tenham me visto, ou já tenham algum contato, não necessariamente assim íntimo, mas tipo indo lá fazer pesquisa e coisa assim, e como eu, né, sei onde estão as coisas, eu sempre ajudo a achar o material, né? A Rosângela às vezes vai buscar livro de botânica, coisa assim, eu já sei onde que tá, já ajudo ela, já vejo, já reconheço, já aquela menina das plantas. Coisas assim, o menino das fotos, o policial. Então, eu acho assim que pelo menos algum ponto em comum assim seria a biblioteca, digamos assim. Legal. Boa. Posso ir para fazer umas pesquisas de livro de foto e tal, mas também de vez em quando eu levo umas revistinhas de ufologia e fico lendo lá num canto da biblioteca. Aí despertou a atenção da Aurora. E a gente já trocou uma ideia de tipo, a verdade tá lá fora, pô, pode crer. Eu acho que talvez o Fred e o Nick talvez se conheçam aí por ser um repórter, tipo um fotógrafo de casos de polícia e ter talvez algum interesse comum, assim, talvez eles já tenham tido algum encontro aí profissional. O Nick vai a lugares. Às vezes tá num barzinho tomando um café e comendo um pão na chapa. Às vezes ele vai na biblioteca, aí a menina tá passando os dados dele pro cartão para falar qual livro ele vira e fala assim: esse tatuar que eu ganhei de um amigo do Chico Buarque, era dele. Aí a personagem da Cora fala, aí continua anotando. Sabe? É nesse nível. Boa. Existe, tipo, então, essa breve relação entre vocês. Ninguém é muito chegado, mas vocês, tipo, já trocaram uma ideia, talvez, se viram, já tá. Beleza. Beleza, eu tô pensando aqui como trazer esse rolê. Então, acho que vocês definiram a cidade? Querem pegar alguma cidade, chamar a cidade fictícia? Ou vamos meter-lhe a cidade original? Ou querem pegar alguma outra? Cidade Eu de acho que Serra Azul. Serra Azul? Qual? Ixi. Na Globo, todas as cidades fictícias são vizinhas de Cerro Azul. Terra Azul. Boa. Bem anos 90 essa referência também, das novelas dos 90, né? Boa. Tudo Serra Azul. Serra Azul aqui pertinho. Pode ser. Vocês querem que Serra Azul seja a cidade de vocês ou Serra Azul seja a cidade onde aconteceu alguma coisa? E vocês são próximos de Serra Azul? Não sei, vocês que mandam. Pensando aqui.
Eu só tenho uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que dos meus aspectos aqui é que eu tenho que dizer, eu conheço os processos policiais daí eu deixei meio aberto, assim. Aí provavelmente é a cidade que eu moro, né? Aham. Legal. E eu fico pensando se eu peguei uma parada que talvez vai ficar meio sem uso, se a gente sair dela, o que vocês acham? Hum, Coloca que é da Polícia Civil, Francisco. Porque aí, tipo assim, a Polícia Militar ela tem um procedimento, a Federal tem outro e a Civil tem outro. Entendi. Em vez de cidade, Achei que faz sentido. beleza. Porque a Civil a linha é mais investigativa. A PM, Aham, mais, né, de repressão ali, a crime que já aconteceu. sim. Processos da Polícia Civil. E a Federal é Fechou. civil, mas para outros tipos de... Beleza, fechou. Mas, Polícia Civil. tá. Agora, deixa eu achar onde que tá aquela página das rolagens, só para me ter um guia de referência aqui, que eu já esqueci, já perdi. Página 48 tem. Tô Você lá quer para aquela com os baixo. exemplos? Eu lembro que tinha aquela que o Gustavo sempre usava para a gente fazer as rolagens. Se tu for na página 66, Eu acho que é tem isso. Tipo exemplo de dos teste. testes. E daí na página seguinte ele mostra exemplos assim de como montar as rolagens. Eu acho que é isso. Acho que é isso que é legal. Na página seguinte eu quero 66. dizer, né, na dupla de páginas. Uma página Sim. dupla, essa aqui é a boa. É essa aí que você usava mesmo, né, Gustavo? Mas do combate, isso. É, boa. Tipo, rolagem de dado único, rolagem de pilha de dados, quais são? São basicamente dois tipos de rolagem Deixa eu ver quando a gente... e... Tá, eu não acho que a gente vai fazer rolagem hoje, mas eu acho que é bom ter isso à mão, bem fácil. Então, teste de risco e teste de resistência, a gente faz uma rolagem de dado único. E daí quando, eu não sei porque que ele chama de dado na pilha, né? Na verdade, você adiciona coisas na pilha, não É dados. Se terminologia, né, confunde cara? um Pra não ficar pouco, inventando nome, eu acho. é meio, é meio bugado para mim, meio estranho, porque você só vai Uhum, rolar um dado, você vai adicionar chances de sucesso a mais, né? Então, tipo, sei uhum. lá, a gente vai rolar um teste de risco, se você tem um aspecto que influencia nessa rolagem, você vai ter mais chances nesse um dado. E é sempre um D6. Então, quando você tem um dado na pilha, o sucesso vai ser apenas com 6. Então, tipo, eu vou fazer um teste lá, sei lá, de pular de um barranco e não me machucar. Se eu vou simplesmente fazer isso daí, o sucesso vai ser com 6, né? Se eu tirar 1, 2, 3, 4 e 5, eu vou falhar. Mas se eu tenho. Eu lembro que a Fran tinha um rolê lá de treinamento de sobrevivência na selva. Ela tem um aspecto, tem algo que influencia. Então ela vai ter um dado a mais. Ele chama de dado, né? Mas vai ter uma chance a mais. Então ela vai ter sucesso com 5 e 6. Se ela tiver outras coisas, né? Que influenciam essa rolagem, e vai aumentando a quantidade de sucessos que você vai ter numa rolagem de um dado. Mesma coisa para o teste de resistência. E o teste de pilha de dados, que é esse teste de desafio e teste de oposição, aí sim você adiciona mais dados, né? E aí a gente vai pegar o valor maior, é isso? É, só o maior resultado. Então você rola um monte de dados, você vê, o maior dado que eu tirei foi 5. E o 5 é o quê? É um sucesso com custo. Se vocês quiserem, não sei se vocês estão olhando já nisso daí, nessa página 66, 67 aí mostra bem isso daí. Tá? Só para ter uma noção de como é que é a rolagem, porque eu tô falando isso para vocês porque eu tô relembrando isso que eu já não lembrava mais. É meio OSR, meio mouse hitter, meio PBTA. É, É, tá. Beleza. Vamos ver então. 6. Vai ser. Eu não sei. Que cidade que nós estamos começando? Serra Azul mesmo? Serra Azul? Então, é, acho que todo sim. mundo Serra Azul. Beleza.
Então Cerro Azul, eu acho que tem uns morros com floresta próxima. Então tá, vamos ver. Vai começar, o gato tá maluco, o cara tá correndo de um lado pro outro. Ei, não faz isso não. Assim, Você já mexeu nas considero tomadas? doido, hein? Só queria dizer isso. Não é por nada não, né? Vamos falar de ET aqui, o gato ficou doidão. Começou a mexer na tomada, cara. Sai daí. Então tá. Era uma noite pacata na cidade de Serra Azul. Vocês... Digam pra mim o que vocês fazem na noite de vocês. Já... Vamos dizer aí, já passado das 11. Onde mais ou menos... Eu imagino que vocês talvez estejam em casa ou não. Onde vocês estão. E se vocês estão em casa, onde vocês moram? Ou onde vocês estão é perto do quê? Como é que... Descreva um pouquinho para mim a cidade. Tipo, pensem nos arredores da onde vocês estão. O que vocês estão fazendo? Tarde da noite. Tarde da noite não, mas passado das 11. Eu sei o que o meu personagem faria. Hum. Ele pega a moto dele e ele vai por um pouco afastado do centro da cidade, assim, tem um bar, que é um bar onde vai vários motoqueiros, assim, aí tem aquelas, bem de filme, assim, tá ligado? Aquelas mesas de sinuca, assim, e todo mundo é cabeludo com jaqueta de couro, assim, e tem uma banda sempre tocando alguma coisa barulhenta e ele fica lá, tipo, bebendo, fumando e arrumando confusão. Que geralmente ele faz quase todos os dias da semana. Boa. Que vida boa. Beleza. Quem mais? Tá, a Rosângela, ela tá dormindo, sinceramente, essa hora, porque ela acorda muito cedo para fazer trilha e tal, mas ela mora numa área de proteção ambiental, ela mora dentro da área de proteção lá. Vem os biólogos, passam, os pesquisadores e tal. Então, ela tá num quarto com outras pessoas, numa beliche, e a essa hora tá dormindo já. Já acabou pra Rosângela. 4 da manhã. Ela já tá acordadíssima às 4 da manhã. Já Ela tá fez fazendo... yoga, tudo. Sim, já tá no cafezinho da manhã dela já. A Aurora, ela tá entretida com um livro, pegou ali uma leitura que ela não consegue parar de ler, tá aquela coisa assim compulsiva, e ela gosta de ler na varanda da casa dela, porque na cabeça dela isso facilitaria a abdução. E aí ela fica lá esperando. É uma varandinha, assim, bem confortável, com um sofazinho, assim, aquelas cadeiras de Vime, assim, umas paradas assim. E ela tá lá, lendo o livrinho dela. Um pouco ela lê, um pouco ela lê pro céu. É, tipo, esperando, né? Lê uma cena e fica, poxa, podia ser eu. ET, me nota. Tá lá, curtindo a vibe. Semana passada ela estava toda empolgada porque o ET de Varginha apareceu, né? Ela falou, é a minha chance. Eles me notaram o Brasil. Eu chupacabra e o pau quebra. E o Nick? O Nick, ele já deve estar praticamente dormindo, cara. Ele fez o esquema mais ou menos igual o personagem do Francisco. Ele também vai num bar, não é o mesmo bar, é uma coisa mais clássica do centro ali. Esses bar que servem PF, essa coisa mais mesa de ferro, o cara fica ali com um pano de prato o dia inteiro no ombro, entendeu? Aí tem aqueles baleiros de vidro que fica rodando ali, o menino tem que estampar na tampa de alumínio. Ele janta nesse lugar quase todo dia, toma ali duas Kaiser ali, volta para casa meio ébrio. No dia seguinte ele tem que trabalhar cedo também. Aí chega em casa, a casa meio um quarto-sala assim, meio mal jogado, ele não tem uma rede de apoio, família. Ele saiu cedo de casa porque ele tinha passado em concurso, aí o parente mais próximo mora longe, ele nunca casou. Aí chega lá na casa dele, já tira a camisa de botão, já joga em cima
uma mesa, de uma cadeira na mesa, bota revólver, documento, distintivo, tudo em cima da mesa também. Passa o dedo assim e vê que tem 3 camadas de poeira. Mede o ombro, escova o dente, penteia o cabelo com aqueles pentezinhos para trás. É o mesmo cabelo que ele dorme, ele acorda penteando para trás e deita e já vai programando para dormir. Já só um tela quente ligado na televisão dele ali. Corujão. Corujão, é. E ele já pronto para finalizar. Boa. Eu tô olhando aqui Serra Azul, cara, é uma cidade microscópica, cara. Não, você Muito é louco. fictício, pô. Dá Globo. Não, eu sei, eu tava pensando, tipo, eu vou me inspirar pelo menos, né? Dar uma olhada aqui, onde que Mas tudo em tem. Colatina, então Colatina é bonito, cara. Mas é Colatina Colatina, deixa eu ver como é que é a cara do Colatina aqui. Colatina Espírito Santo. Oh, caralho. É uma cidade um pouquinho maior não, né? Tem 10 vezes a população de Serra Azul. Colatina é grande. Colatina é grande. Se não me engano, Enfim. Hã? se não me engano, era Polo Têxtil. Algumas marcas famosinhas dos anos 90 começaram lá. Olha Nossa. aí. Esse rolê aí que eu peguei é da década de 70. Não vai bater tanto. Então, ou seja, é tudo fictício. Mas vamos fazer esse azul mesmo, fazer esse azul. O que rola? Eu acho que de vocês, só o Nick talvez não presencie. Eu tô imaginando que a Rosângela mora nessa Reserva ambiental. na reserva, mas eu pensei tipo como se fosse meio que uma república, né? Tipo todo mundo meio morando junto para fazer as pesquisas e tudo mais. É isso? É. Tá. Mora que é um pouquinho mais afastado, talvez, da cidade, mais próximo ali de alguns morros que tem na região, um morro de floresta mesmo, né? Um troço mais distante. Quando vocês estavam descrevendo, eu imaginei que a Aurora vai morar mais ou menos naquela região. A cidade é pequena, então, tipo, ela vai estar lendo essas horas, ela vai estar lendo seu livrinho na varanda, ali com aquela vista bonita, né, de floresta e tudo mais. Eu imaginei também o, o Fred, né, pegando sua motoca, cara de mal, indo para um boteco de beira de estrada, assim, também não tão central na cidade. Uhum. Então, eu imagino que, assim, vamos dizer que vocês não estão muito longe um dos outros, né? Eu acho que talvez quem tá dormindo, quem não vai presenciar, é o Nick, né? Que já foi, já se acomodou em casa. Talvez, eu imagino que mora numa região um pouco mais próxima, mais central, assim. Talvez não muito longe da delegacia, Nick. Pode Pode trazer coisas diferentes se você quiser, tá? Mas eu imaginei que você estaria um pouco mais para o centro da cidade do que os ermos, né? Eu imagino que até pela quantidade de tempo que eu tô, a cidade não devia ser desse tamanho. Então eu moro é um prédio mais antigo também, Aham, relativamente central. boa. Então todos, exceto o seu Nick, já estava meio que se acomodando, apesar da Rosângela estar dormindo já essas horas. Todos vocês três, ouvem na noite, lá por volta de 11 horas, e a Rosângela imagino que acorde com os gritos altos, muito altos, vindo da floresta, lá do meio da floresta, na meiuca, assim, no meio do morro, e uns gritos um pouco assustados, assim, meio que, ah, alguém ajude, ajude, tô perdido, ajude, não tô vendo nada. E aí meio que para, assim, depois de um tempo. Aí depois, por favor, ajude. E é uma noite calma até então, porém tem aquela chuvinha meio fraca, né? E essa chuva, talvez instantes antes do grito, ela começa a. Olha, tô falando que o gato, cara, tá querendo entrar aí, cara. Sim. A chuva ela começa a aumentar a intensidade, assim, começa a chover mais forte, nada
de temporal que a gente tem presenciado nos últimos dias, mas começa a aumentar a chuva um pouco mais forte, assim, e aí no meio dessa chuva vocês ouvem aquele grito, um pedido de socorro, aí depois de um tempo para, aí mais um tempo volta e vocês percebem que a pessoa se movimentou, né? Ela não estava parada num lugar só, e mais alguns instantes assim, questão de talvez entre meia hora e uma hora, entre o começo dos gritos, os gritos cessam, né? Talvez com a movimentação do bar, assim, deu para ter escutado só no fundo, sabe? Tipo, você fica meio na dúvida, Fred, se realmente você ouviu isso daí, mas tipo, vem aquele negócio ecoando, assim, lá do fundo. A, a Aurora ouve um pouco mais claro esse grito, mas ela não vê, pelo menos do ângulo que ela tá ali, ela tipo, não consegue enxergar muita coisa, tá na escuridão, né? No meio da noite, naquele morro. E a Rosângela, eu imagino que no mínimo ela desperta. Não sei se ela vai fazer, se vocês vão fazer alguma coisa ativamente com relação a isso. Caramba, o gato tá maluco mesmo. Se vocês vão fazer alguma coisa ativamente com relação a isso. Mas assim, algo muito distante, uns gritos que dá para ouvir, mas nada que seja muito emergente, né? Aí, ó. Agora foi mais, não. É, na, na manhã seguinte, já tá o Fuxico na cidade, que aparentemente um homem apareceu na cidade, isso por volta de 8 da manhã, chega até vocês, esse bafafá todo de que apareceu um homem. Esse homem diz ter surgido do céu e, ele não sabe nem onde que ele tá. Ele não sabe, ele apareceu, o que chega em vocês, né? Esse boato que ele não sabe da onde, ele não sabe onde que ele tá. Tudo que ele sabia é que ele estava voltando para casa do trabalho e de repente ele foi parar no meio da floresta. Ele caminhou horas e horas. O que sabe é que ele se escondeu no meio da noite e caminhou horas e horas até chegar em Cerro Azul. Pediu ajuda, né, numa lanchonete. E cidade pequena, você sabe como é que funciona. Começou o bafafá, tal, e isso de alguma forma chegou até vocês. E o pessoal já está chamando esse homem do homem que caiu da lua, porque aparentemente ele veio do céu e no meio da noite e estava perdido, não sabia o que ele queria. Naturalmente, eu imagino que isso compele de alguma. Isso vai chegar no Nicanor de uma certa forma, de tipo assim, talvez ele seja mais compelido a ir buscar depoimentos e tudo mais, conversar com a pessoa para tirar alguma ideia um pouco maior. Quero saber de, de todos vocês, como é que vocês se envolvem com isso daí, como que isso chega até vocês, da onde que vem essa fofoca, e o que vocês fariam com essa informação em mãos? Você, o Nicanor aí, como é que chega o rolê? Cara, o Nicanor, quando ele fica sabendo desse tipo de notícia, ele meio que leva isso para a delegacia, sabe? Porque ele precisa de Uhum. autorização, ele tem uma delegada, ele não é o delegado. Então, se ela vira para ele e fala assim, o que que é? Você quer investigar alguma coisa assim? Ele pega as coisinhas dele e vai, sabe? Se ela falar assim, cara, larga isso para lá, você é bobeira, ele só senta na cadeira dele e fica ruminando ali, esperando acontecer alguma coisa. Mas, no geral, ele lida só com burocracia, sabe? Boa. Diz o nome da delegada aí. Ela chama, o nome dela tá no... Ah, não, verdade, você tinha falado, né? Ela é Você tinha a colocado ali. Magda Vicente. A Magda. A Magda, cara, imediatamente quando você traz essa informação, ela fala, não, os boatos estão correndo pela cidade e
Sim, Nicanor, gostaria que você fosse averiguar. É, o bafafá já se espalhou, o pessoal tá ficando nervoso, todo mundo tá falando sobre isso aí e a gente precisa, no mínimo, esclarecer para todo mundo o que aconteceu de verdade, né? Acho que deve ser mais um maluco que apareceu por aí, provavelmente bêbado. Não sei, disseram aí que tem sinal de que não... Meu Deus do céu, cara. Tá muito insano. Tem sinal aí de que provavelmente tá alcoolizado, tá perdido. Isso orienta o rapaz lá, leva ele de volta para casa, que vai ficar tudo certo. Por Sim, senhor. favor, senhor Nicanor. Deixa comigo que depois da averiguação eu passo para a PM e eles fazem as diligências. Pode ficar tranquilo. Estamos aqui pela força. E você sabe que ele tá nessa tal dessa lanchonete aí, Bom Sabor. Cara, eu vou deslocar direto para lá. Beleza. E os outros? Como é que chega até vocês a notícia? Como é que vocês recebem? E qual que é o interesse de vocês nesse tipo de notícia? Posso falar do Fred? Manda bala. Ele tava dormindo, assim, já é, tipo, mais tarde, assim, até, tipo, umas 10 horas passadas da manhã, assim, ele tá lá, desmaiadaço, assim, e toca o telefone que é de linha, né, telefone fixo, ele levanta mal-humoradaço para atender, e aí é um colega dele falando, porra, Fred, tu tá dormindo, tu é foda, hein, cara, porra, tu sai todo dia da semana, que merda é essa? E ele, cara, o que que é, bicho, fala aí. Porra, tava dormindo. E o cara fala assim, bicho, tem um cara que tá falando que caiu da lua, mano, é bem a tua área aí, porra, se agiliza, mano, toma jeito nessa vida, velho. Vai lá, tirar foto dessa porra aí. E aí ele fica meio puto, assim, beleza, eu vou lá, tal. Aí desliga, põe a mesma roupa que ele saiu ontem, sem tomar banho, nada. E já vai pensando, vou tirar uma foto do cara assim, pá, vai montando na cabeça dele. O cara fala, tá lá na lanchonete e tal. E ele vai, tipo, meio que acordando no caminho, pensando, não, vou tomar um café lá, tá ligado? Aí eu acordo e faço meu trampo lá, tá ligado? Mas Beleza. ele vai chegar um pouco mais tarde no rolê, assim, meio atrasado Aham. já. Vai chegar meio atrasadão, sei. Com a cara inchada, assim. Clássico. E vocês, bebidas, como é que isso chega até vocês? A Aurora, ela tá indo pro trabalho dela, para numa padaria para pegar um cafezinho, um pão de queijo, um negócio assim. E ela ouve outras pessoas falando, e a princípio ela fica assim meio atenta pela questão dela ter escutado os gritos, né? Uhum. Mas o interesse dela vem mesmo porque ela ouve essa coisa da lua, né? E daí ela já fica naquela dúvida assim de será que é um ET ou será que é alguém que teve contatos? O que será que eu consigo disso? E aí ela meio que passa o resto do dia, assim, tipo, o resto do momento ali, ela pega o cafezinho dela, as coisas dela, e meio que vai tentando prestar atenção em todo mundo que estiver falando, assim, que ela quer ir coletando as informações pelo caminho, enquanto ela tá indo para a biblioteca, para ver se ela descobre onde é que esse cara tá, que é, como é que ela pode chegar nele para bater um papo, porque ela quer conversar com ele, ela já está interessadíssima em pegar um tutorial. Aí, como é que você foi parar na Lua? Eu também quero. Tutorial. Tá, beleza. Ela vai ouvindo as fofocas mesmo pela cidade, então, Vai né? vendo vai através das fofoquinhas. Aham. E ela não vai tomar o café na mesma lanchonete, né? Não, quando você falou de tomar um café, eu achei que era um rolê meio parecido. Mas a lanchonete talvez seja um pouco mais afastada, assim, da cidade, meio na divisa, assim, com a mata e tudo mais. Eu imaginei que, tipo, ela tá indo pro centro da cidade, né? Ela tá indo pra biblioteca. Aham, Então, beleza.
Tá. Ela ouviu, assim, os taxistas conversando no ponto de táxi, assim. A primeira... A primeira, mãe da o Carol primeiro mora do lado. contato. Boa, Lá em São boa. Chico tem um ponto de táxi bem na frente do prédio dos meus pais. E eles sabem absolutamente tudo o que acontece na cidade. E aí, consequentemente, minha mãe também, porque dá para ouvir tudo que eles falam. Inclusive, taxista é uma boa ocupação, né, para um personagem futuro. É mesmo? Era o do Willy, né? O Willy fez um taxista e Pô, casa muito muito bom. bem, cara. Casa muito bem. Acho que é muito fácil de inserir, né? E a Rosângela, como é que ela acorda cedo, né? Eu imagino que deve ter se incomodado, mas como é que foi? A Rosângela, eu acho que ela estava mais perto do epicentro do acontecimento. Então, acho que ela é uma testemunha, na verdade. Aham. Acho que a princípio ela não, sei lá, ela fica curiosa com o acontecimento. Acho que todo mundo na República lá acorda comentando assim o que ouviu, mas eles estão mais afastados da cidade, né? Então eles ficam conjecturando entre si, eu imagino assim. E eu acho que ela não fica tão motivada a princípio a ir buscar algo assim. Ela, acho que ela presenciou e tem bastante detalhe assim. Ela conseguiu ouvir bem o que foi dito, né? As frases inteiras, o que a pessoa falou, ela ficou acompanhando. Mas a princípio, acho que ela vai, faz a trilha dela e tá de boa. Pô, mas sabe o quê? Se é uma reserva Ambiental. ambiental, não podia ter ninguém lá, né? Talvez. Será que ela não ia ficar assim, pô, não é pra ter gente lá na reserva? Não, acho que sim, que ela deve ficar assim, mas não sei. Não sei se ela ia lá para o centro buscar informações, não. Acho que talvez ela ia ficar atenta na trilha que ela ia fazer. Entendi. Aí não sei se ela encontra alguma coisa na trilha, mas não sei. Entendi. É isso. Não, faz muito sentido. Faz muito sentido. Beleza. Bom, primeiro a chegar no Bom Sabor é o nosso querido amigo Nicanor, né? Então você chega lá, cara, meio cedo, né? Imagino que, tipo, uma das primeiras coisas que você já ouviu as histórias, já conversou com a superintendente lá, já esqueci o nome dela, porque eu sou assim, a Magda. E você chega cedo na lanchonete, você vê aquela bagunça toda, bastante gente, tem claramente o seu Nicolau, dono da lanchonete, tá lá, ele tá tentando meio que controlar a multidão de 10 pessoas, né? Mas tem um povinho ali, aquele povinho que gosta de uma fofoca, e tem bastante gente ali. Ele tá meio que tentando controlar, falando, não, vamos dar um espaço aqui, não sei o quê, tá servindo, né, o indivíduo que você nota, né, tem um grande destaque sobre ele, tá sentado numa mesa, tá com uma cara de preocupado, acabei de falar o nome dele, já esqueci, né? Eu vou anotar. São Nicolau. 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 Eu sou assim. É, o Nicolau, ele tá servindo ali, talvez um café, ou alguma comida pro moço, e você repara nessa muvuca aí. Qual que é teu approach aí, o Nicanor? Cara, ele é muito ruim de lida, né? Então ele vai chegar perto do pessoal e virar e falar assim, com licença, aí ele vai tirar distintivo, né? Fala, com licença, aqui agora é assunto da Polícia Federal. Eu gostaria de falar aqui com o nosso suspeito. Vou pedir para os curiosos aí se afastarem, por favor. Polícia, por favor, abre caminho para mim, que é da polícia. Você vê que o povo se entreolha, sim, mas eles têm um respeito, né? Eles sabem que a autoridade, até já devem conhecer e tudo mais. O pessoal sabe, já conhece o jeitão e já meio que não faz muita não impõe muita resistência, né? Tipo, eles vão meio que se afastando. O povo não vai embora, né? Fica por ali nas proximidades, mas ele dá o espaço que você pede. E você ouve aqueles comentários, ó lá, chegou caso de polícia até, inclusive, não sei o quê. Ó, esse maluco aí
deve ter alguma coisa. Daqui a pouco começa a chegar um pessoalzinho aí para levar o homem embora. E rola esses papinhos assim de fundo, não falam diretamente contigo, você ouve só enquanto você vai passando e adentrando a lanchonete. E nisso tá o Nicolau servindo, né? Entregando o prato ali, pedindo pro moço se acalmar. O moço tipo, ele meio que não tocou na comida ainda, tá meio que olhando, tá meio que um pouco, né? Um pouco meio aéreo ainda na situação. Eu vou colocando um pé na frente do outro até chegar na proximidade dele. Coloco a mão no ombro, já aponto, ó, distintivo pro seu Nicolau. Falo, seu Nicolau, interrompe o serviço aqui até ter um depoimento do da nossa estrela aqui, porque parece que a situação também hollywoodiana aí, dia que a Terra parou, nosso Flash Gordon aí vai ter que dar explicação para a polícia. Tá, deixa eu só confirmar um negócio aqui que eu tava pegando aqui. Tá. E aí ele dá esse espaço, né? E aponta assim, tipo, cumprimenta, até traz talvez um pingado do jeito que você gosta, ou diga aí como é que é o jeito que você gosta do café, mas ele traz aí para você para colaborar, digamos assim, com a sua investigação. Cara, ele traz um pão na chapa, um café normal, esses cafés de passar no coador mesmo. E eu sento ali, vou olhando para trás para ver se alguém vai atrever, né, a se aproximar, e aí eu dou uma olhada bem severa, assim. Eu viro para o cara e falo... Pô. Aí chega aquele café, chega aquele negocinho de plástico, assim, cheio de açúcar, ou colherzinha, né? Eu dou ali uma dedada ali para cair um pouquinho de açúcar só, cai uma pedra, eu fico chateado, dou uma mexida no com a colherzinha, para ver se dá uma diluída. Aí nem tomo, não. Já viro para ele e falo: o pessoal na rua tá falando que você caiu do céu. Isso não é letra do Raul Seixas? Ó, seu moço, se eu cair no céu, não sei não. Mas que não era para eu estar aqui, isso é verdade. O senhor sabe não que eu sou de Itapetininga? Tava voltando para casa ontem à noite, Isso é interior de São Paulo. interior de São Paulo, isso mesmo. Próximo Sorocaba ali. E tava voltando para casa ontem à noite. Quando vai acontecendo coisa que ele olha assim, fita bem você, talvez tentando te analisar para saber o quanto que ele pode falar do que ele tá pensando, sabe? E ele fita assim, me aconteceram umas coisas muito estranhas. E eu tô aqui. Passei a noite na mata, gritando socorro, ninguém me acudiu. Tava voltando para casa, queria voltar para minha família, minha esposa, minha filha, mas tô aqui. Eu precisava só fazer uma ligação para elas, para avisar que tá tudo bem, elas não se preocupar, porque eu não tô bem não. Eu puxo um bloquinho, abro ele, chego na página em branco, coloco a data. Ele fala assim: o senhor tem graça? É, Luiz, Luiz, Luiz Dias. Luiz Dias. Isso mesmo. Sou Luiz. O
levar você para a delegacia. Eu ia chamar a PM, mas vou levar o senhor para a delegacia da Polícia Federal. Eu sou agente federal, coloco o distintivo na mesa virado para cima para ele ver. Aí eu bato Ok. a caneta no distintivo assim e falo. A princípio você seria demovido aí por deturpação da ordem. Como você bem sabe, nós estamos aí num governo militar e, infelizmente, esse tipo de atitude do senhor, por mais mal explicada que seja, primeiro é um problema de ordem. Então, Olha, mas veja bem, tem que ser removido. eu não tô fazendo nada de errado. Eu só quero voltar para minha casa, para minha família. Vamos levar você lá para a DP e nós vamos averiguar isso tudo aí com calma, longe dos olhares dos curiosos aí. O senhor pode ficar tranquilo, nós estaremos deslocando o senhor para a sua segurança e em breve o senhor vai estar no seio da família novamente, podendo usufruir aí de sua família, seus filhos, sua esposa. O senhor me acompanhe, por favor. Pois bem. E aí, quero saber do Fred se ele recebe a ligação, se ele vai se apressar para sair, fazer isso aí que pediram para ele, ou se ele vai dar um tempo, vai tranquilão. Não, eu acho que ele sai, assim, tipo, se vestindo, assim, tá ligado? Aham. Então, sem amarrar coturno, nada, tá ligado? Ele vai meio que se vestindo e trancando a porta e descendo a escada e, tá ligado? É, fechando o zíper e tal. E ele tenta chegar rápido, só que ele já tá atrasado. E eu pensei dele chegar na hora que o Nick já tava saindo com o É, isso que eu cara, que tá tava ligado? pensando assim. Se você foi rápido, você consegue até cruzar com o Nick. Eu Mas se pensei você. assim, puta merda, já estão levando todo. Ele pega a câmera assim, meio que do outro lado da rua e vai tchac, 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 batendo foto assim dele, botando dentro do carro, assim, tá ligado? Levando o cara, porque tipo, ele pensa, melhor ainda, vou chegar no jornal e vou falar, aqui, ó, eles prenderam o cara, vou vender para jornais, tá ligado? Boa. É mais ou menos isso aí. Você chega assim quando já rolou esse papo, né? Quando o Nick fala assim que vai levar ele, o Luiz ele tá meio atônito, ele respira fundo, é, ele aceita, eu só quero encontrar minha família, só quero ligar para eles, quero explicar tudo, que tá tudo bem, eu quero só voltar para casa. É tudo que eu quero é voltar para casa. Não vou atrapalhar não, não quero causar nenhum problema não. O pessoal aí já tá comentando. E aí ele meio que vai, e você não, né, você falou de, tô prendendo cara, não sei o quê, meio que no Aham, sensacionalismo, né? Eu imagino aham. que é uma conversa amigável, pelo tom até do Nick, ele meio que só escolta o, o Luiz pro local dele. Enquanto tá rolando esse negócio aí, Fran, me diz uma coisa, quem que é responsável pela República? Quem que é a pessoa lá que administra, sabe, tipo, tem o lar de estudantes ou de pesquisadores, quem que é o dono ou dona? Sim, tem uma pessoa, assim, que é a pessoa que gerencia a reserva mesmo. Tem uma Aham. pessoa que gerencia. Como é Agora, que é o como nome? é? Né? Nome que vem na cabeça, o mais Ai, meu ridículo que Deus, teve. Carlos é o Carlos, primeiro nome que me veio na cabeça. ótimo. Carlos, boa. É isso mesmo, é o primeiro nome que tem que ser. Boa. E nisso vocês ouvem, talvez, né, já cidade pequena, mesmo aquela mesma região e tudo mais, vocês ouvem um tal do Carlos. O, o Nicanor, talvez por ser atento, né, por ter essa experiência como um investigador, e o Fred, por estar ali naquela muvuca e tudo mais, vocês ouvem. Essa pessoa que vocês conhecem como Carlos, né, cuida dessa república, todo esse local de pesquisa da reserva e tudo mais. Vocês ouvem ele falando,
Pois é, a gente ouviu gritaria a noite inteira, quer saber o que aconteceu, não sei o quê, e tava meio que papeando ali. Talvez até estivesse comendo, mas ele tá para fora da lanchonete agora, batendo um lanchinho assim. Tá para fora da lanchonete, já que o Nicanor meio que, né, deu aquele pito na galera para, mas o povo ficou lá conversando, fofocando e tudo mais. E o Carlos está falando, não, porque nós ouvimos a noite inteira o rapaz gritando e tudo mais. E aí ele tá, tipo, meio que tentando ver se tá tudo bem, né? Acho que faz essa verificação, assim. E nisso, o Fred chega, tira as fotos, e aí corta para nossa querida amiga Aurora, chegando na biblioteca. É, Qual é que é o nome da sua colega? Imagino que você não toca biblioteca ali sozinha, né? Deve ter pelo Não. menos mais uma, assim, mas quem que fica? Brigitte. A Brigitte. Nossa, Brigitte, vou anotar aqui. Que eu vou esquecer daqui 2 segundos. A Brigitte vira pra você. Amiga, você não sabe da última. Você que Ah, eu gosta dessas sei. coisas. Você Eu que gosta sei, dessas mas eu coisas. espero que você saiba mais que eu. Conta. Ai, tem muito, não. Só sei que um tal do moço tá lá no Bom Sabor, sabe do seu Nicolau? Hum, Tá mó muvuca lá, mó bafafá. Porque diz que o moço, do nada, tava lá em Tapetininga, sabe? Sabe lá mais no norte ali, perto de São Paulo, perto de sim, Sorocaba? sim. É o quê? 300 quilômetros daqui? Disse ele que tava lá, dormiu e veio parar aqui. Hum, Não sei. dormindo? Ele veio parar dormindo? Diz ele que veio do céu, porque você sabe que ninguém vai lá para aquelas montanhas lá, né? Ele tava lá. Diz ele que passou a noite lá. Agora, o que aconteceu? Não sei. Mas parece essa história aí que você anda lendo aí, que eu sei. Daí ela meio que olha. Eu imagino que deve ter um livrinho na tua mesinha. Não sei se é uma mesa, mas talvez tenha esse cuida do balcão, assim, mas deve ter um livrinho ali. Ó, essas histórias que tu anda lendo. Tá aparecendo essas histórias que tu anda lendo, hein? Eu faço A cada vez um capa é um sotaque alienígena diferente. com um tanquinho assim, com. Meu Deus, que cena. Que cena, porque você não viu o que que acontece de verdade nessa. Credo, Depois eu mando lá no grupo as referências. credo. É, ela falou onde é que eles estão, né? Na lanchonete, né? Aham. E você sabe se a polícia já foi, já deve ter ido, né? Porque ele tava lá na reserva, pois eu não ouvi os gritos, menina. Eu ouvi, Ouviu? eu tava Que? lendo, Ah, levei um susto tão grande, peraí, mas você mas viu ele não, caindo do eu não céu? vi, não vi Ai, nada. É por isso que eu tô achando um ah, pouco estranho, porque eu não sei, se fosse uma luz, um OVNI, uma coisa, eu acho que eu ia ter visto, porque eu tava lá fora lendo, na minha faz varandinha. sentido. Mas aí ele tava dentro da reserva lá, e não pode, né? Será que prenderam o homem? Deve ter prendido, né? Não sei. Já me chegou aqui que a polícia chegou lá, mas agora o que eles estão fazendo? Parece que estão entrevistando o moço? Não sei, não sei. Queria falar com ele. Mas vai Será? lá, amiga. É tua Será? chance. É tua chance, vai lá. Aproveita. Ó, tá tranquilo aqui essas horas. Não tem ninguém não, corre lá. A Aurora, da hora. Imagina, pega o furgãozinho dela que ela tem. Cara, nisso da É Brigitte, uma assim, Kombi, tipo, é uma Kombi. tá tipo toda animada que ela tu vai arranjar um homem do espaço pra você. E ela tenta ir até a lanchonete lá pra ver se no mínimo pega mais informação. Olha, e quando você chega, parece que é mágica, que você chega mais ou menos logo depois que o Fred ele tirou essas fotos e o Nicanor tá saindo da lanchonete. A hora que você chega lá, tá tendo, tá? Você vê então o,
um policial, né? Um agente ali, não fardado, imagino. Ou eu sei, você anda de farda, eu não sei. Acho que não, né? Investigador, acho que é mais, né? Low profile. Mais low profile. Você vê ele saindo, escoltando, né? Levando. O rapaz está tirando foto. Mas talvez você já tenha visto, já tenha trocado umas ideias. Tá lá tirando um monte de foto. Você ouve alguns papos aí de que ouviram grito a noite toda e tudo mais. E vocês estão nessa mesma cena. Eu acho que é um bom momento para parar. Um bom horário. Pra gente. E um bom horário, né? É muito mais por isso, que senão. Agora, eu juro que eu não sabia o que ia acontecer. E cada vez mais eu tô curioso para saber o que vai acontecer. E. Sei lá, é isso. Eu queria botar um cliffhanger um pouquinho maior, mas o cliffhanger pelo menos vai ser a reunião de vocês três aí na mesma cena, no mínimo. Sim. Mas tá ficando tarde, eu já tô meio caindo aos pedaços. De boa, tá ótimo. Deu para dar um bom pontapé inicial aí. Poxa, foi bastante. Achei que ia só fazer ficha. E de repente já vários rolês aí. Então, eu acho que foi bom pra gente conectar tudo, porque, que nem eu falei, eu tinha só umas ideias anotadas, eu li umas paradas, eu ouvi um podcast e não tinha nada. E eu precisava talvez posicionar algumas coisas assim, já fomos decidindo cidade, já fomos decidindo os locais, quem que é cada um, e acho que isso é o suficiente para eu conectar os pontos aqui, porque eu tenho umas verdades, eu quero saber se vocês chegam nas verdades e como é que vai desenrolar o negócio. Mas estamos aí na manhã de, vamos dizer, uma quinta-feira. Eu vou anotar que senão eu vou esquecer também. É uma manhã de quinta-feira, cidade meio que parou. O homem que parou a cidade. E Gustavo, que me diz? Tu tem previsão de poder seguir em frente com isso aí? Não, né? Cara, esse que era o meu único medo de tentar fazer um one shot, mas eu sabia que não ia dar para chegar fazendo os negócios. Pelo menos nós temos algo para jogar quando der, né? Tá no mudo aí, Gustavo. Esse final de semana foi o único que eu consegui mesmo. Sei. Mas, ó, fica todo mundo instigado para. E aí eu posso ter um pouquinho mais de tempo para preparar também as coisas. Aí quando você puder, cara, dá um toque e a gente retoma. Não, sem dúvida eu vou avisar. Pelo menos tá gravado. Então a gente pode reassistir e relembrar exatamente como que cada um tava pensando na hora. A Fran já vi que esses malucos aí vão ficar se assistindo toda vez. Eu vou Porque é legal, falar depois que eu comecei a para fazer. poder fazer todo mundo assistir, depois eu não vou poder. Mas aí a gente combina aí. Outra hora, vamos retomar. Tem uns personagens prontos. Aí é muito mais fácil, né? A gente sentiu isso no Brindlewood lá. Tipo, ficamos um tempão fazendo personagem, fizemos poucas cenas. Aí na segunda já meio que começou e tal, e emendou legal. Aí, Gustavo, você avisa nós aí, a hora que tiver um tempinho, pelo menos tá tudo pronto. Aí é só continuar. Não, eu não sei como é que vai ser durante um bom Tranquilo. quando eu Acho acho que tranquilo. quando eu souber, eu falo. Beleza. Se quiser até parar de gravar, aí acho que de jogo já fechou.